povo abençoado, graça e paz. Bom dia. Cadê o povo que está com fome e sede da palavra? Vamos iniciar aí mais uma EBD online de nosso domingo. Glória a Deus. Amém. O povo já está chegando aí. Ô glória, deixa eu ver aqui que como sempre. Glória a Deus. Nossa irmã Karine. Vamos ver se vai passar sozinho aqui hoje as mensagens. Tem dia na live que ele passa sozinho, tem dia que... Ó, agora tá passando sozinho aqui. Diaconisa Deise, tem dia que ele trava. Só Jesus aqui. Pai do Senhor, Jonathan, Karine. O povo acordado aí. Bom dia. Vou pedir para os irmãos que já estão aí online, já se puderem compartilhar essa live, né? Ô glória, nosso evangelista Reinaldo, Pai do Senhor, nosso mestre e professor também da nossa EBD. Em breve nós vamos estar voltando aí, nosso professor Reinaldo, voltando à nossa escola bíblica dominical, né, Reinaldo? Presencial. Por enquanto a gente está indo aí de live, né? Glória a Deus. Pai do Senhor. Tá passando aqui agora, graças a Deus, as mensagens automaticamente. Então não vou precisar ficar mexendo no telefone, amém? Vamos acordar, povo. Bora aí, irmão Nelson, graça e paz. Me ajuda aí a acordar o pessoal. Amém? Glória a Deus. Nosso irmão Flávio, a paz, Flávio. Nossa irmã Mary, graça e paz, shalom. O povo tá acordando, né? O povo começou a acordar. O tempinho de novo aí meio frio. Parece que é para o pessoal dormir mais, né? Aqui eu tive que acordar a missionária Débora e o Nicolas, que eles estavam dormindo bem. Mas graças a Deus já estão todo mundo acordado, já tomaram café. Agora a Débora está lá com ele, guardando. Ô glória, amém? Vamos orar então para a gente poder... Hoje o nosso tema, né, é falando sobre pecado, amém? Nós vamos falar sobre pecado, é a nossa 11ª, nem parece, né? A gente já chegou na 11ª lição. Flávio, manda um abraço pra Sil, não sei se ela tá aí online. Graça e paz, tá tudo bem? Ô glória, saudade de vocês. Chegamos aí à nossa 11ª aula, hein? Puxa vida, nem parece. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do pecado. O homem, né? O pecado do homem, ou o homem do pecado, como é o título da lição. Ô glória, Sil tá ali também, ó. Pessoal que comenta, compartilha. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Depois a gente vai começar a falar, porque a hora passa muito rápido, amém? Então, enquanto eu oro, eu vou pedir para os irmãos. Irmã Mary, acorda aí o povo, amém? Para os irmãos fazerem sala de vídeo, né? Tem uma opção aí para fazer sala de vídeo, para compartilhar também, né? Compartilha lá no teu perfil, que aí outras pessoas vão acessar também essa live, amém? Então, quero agradecer os irmãos que estão sempre nos apoiando e nos ajudando, amém? Eu sei que domingo de manhã, já para quem já vai para a EBD não é fácil, quem participa da live mesmo é porque quem está com fome da palavra. Presbítero Marcelo, graça e paz, meu presbítero. Espero te ver lá domingo, hoje à noite, né? Quer dizer, hoje à noite, junto com a missionária Janaína e a família, amém? Saudade de vocês também. Vamos orar então, logo após aí a gente começa a falar um pouquinho, amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos nesta manhã, Senhor, porque, ó Deus, é mais uma manhã em que o Senhor nos permitiu, ó Pai, estarmos aqui de pé. Senhor, ainda com fôlego de vida, podendo te adorar, podendo bendizer o teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco. Ó Deus, por estar em nós e por isso termos, ó Deus, o privilégio de termos intimidade contigo. Pai, e nós cremos que esta EBD, assim como todos os estudos, nos faz, ó Deus, te conhecer mais através da tua palavra. E com isso, ó Pai, o nosso nível de relacionamento contigo, Senhor, quando nós temos o conhecimento da tua palavra, quando nós mergulhamos na tua palavra, esse relacionamento ele aumenta, Pai. Porque, ó Deus, a tua palavra diz, ó Pai, que nós precisamos nos alimentar, Senhor, desta palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes e é apta para discernir os pensamentos do propósito do coração. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós, ó Pai, teus filhos, ó Pai, que estarão conosco através dessa live,
Senhor, querem também se alimentar, Senhor, desta palavra. Senhor, por isso nesta manhã nós te agradecemos pela noite de sono, pelo privilégio, Senhor, de acordar e de bendizer o teu santo nome, de poder dizer, Espírito Santo, bom dia, eis-me aqui. Senhor, e nesta manhã nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos, ó Deus, mergulhar na Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, vencer como tema de hoje o pecado, Senhor. Para que não haja mais espaço para o pecado em nossas vidas, somente para a Tua presença, a presença do Teu Espírito. Portanto, ó Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo traga a nós, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que porventura nos impede de estarmos, ó Deus, num nível maior contigo de intimidade. Aquilo que nos afasta de Ti, tira, arranca de nós, Pai, para que só haja liberdade para o Teu Espírito em nossas vidas. Assim, ó Pai, eu coloco em Tuas mãos os Teus filhos, as Tuas filhas. Senhor, se porventura há entre nós algum enfermo, que o Senhor possa, Pai, entrar com cura, entrar com restauração nessa vida para a glória do Teu santo nome. Ó Pai, toma o primeiro lugar e não permita-se que eu fale nada de nós mesmos, Pai, mas que tudo que nós iremos falar e tratar aqui seja direcionado pelo Teu Espírito. Assim nós colocamos em Tuas mãos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Amém. Unificar Bangu também está aí, nosso bispo, nossa bispa. Glória a Deus. Amém. Adriana, graça e paz, Adriana. Tudo bom, minha prima? Vamos aprender um pouco mais hoje. Quem quer aí aprender um pouco mais da palavra? Lembrando que essa EBD online, amém? Então não é uma EBD específica de um ministério, do Ministério Unificar, embora, né, quem me conhece sabe que eu sou pastor coordenador do Ministério Unificar de Bangu, nosso bispo Marcelo, a bispa Naira são os presidentes dessa obra, mas é uma EBD interdenominacional, amém? A gente não entra aqui na questão de doutrina, ok? Eu sempre falo aqui, repito, você que está aí conosco, adorando o Senhor, participando dessa EBD, se você é membro de um outro ministério, e o teu ministério nesse momento estiver fazendo live ou, né, estiver fazendo alguma atividade online ou presencial, né, eu vou pedir para você participar da sua igreja, amém? Não que eu não queira que você esteja aqui conosco, mas por uma questão de ética é importante você se submeter à sua autoridade, ao seu pastor. Se você não tiver nenhuma live lá ou compromisso com o seu ministério, será uma honra, um prazer ter essa aí mais ou menos uma hora que a gente tem aqui todo domingo, por enquanto, às 10 horas, amém? Lembrando também que é uma aula, então a gente aqui não é um culto, a gente vai falar. À medida do possível eu vou tentar interagir com vocês, amém? Às vezes dá, às vezes não. Hoje está passando automático aqui, então isso é bom por um lado, mas por outro às vezes eu não consigo acompanhar. Mas logo após também a live eu estou sempre respondendo, curtindo, às vezes no privado, trocando algumas informações com vocês, amém? E a gente está preparando algumas coisas aí. Eu sei que às vezes a gente, né, alguns irmãos querem que a gente faça outras lives, querem que a gente faça outros vídeos, mas é tudo aos poucos, amém? Não é como a gente gostaria às vezes, amém? Então, assim, a gente, na medida do possível, a gente está fazendo vídeo aí. Quem não assistiu ainda, nosso irmão Vitor me ajudou, publicamos um vídeo sobre a questão do Pentateuco, o que é, o que significa o Pentateuco. Então, tá lá no nosso canal no YouTube, Evancler dos Santos Oficial, amém? Como o Bispo falou ontem, o pessoal fica vendo Netflix, perdendo tempo. Em vez de ver Netflix, vai lá, faz uma maratona Evanclerflix, né, lá no nosso canal. Tem vários vídeos lá das aulas que você talvez tenha perdido, ou se você quiser assistir de novo, no nosso canal no YouTube tem todas as nossas aulas, menos a da semana passada. Não sei o que houve, a aula da semana passada sumiu, amém? Sumiu, nosso irmão Vitor está tentando achar, eu também não consigo achar a live da semana passada da nossa Escola Bíblica Dominical. Nem aqui no perfil da nossa página oficial a gente encontrou, amém? Mas, amém, a live sumiu. Então daqui a pouco a gente vai ter para preparar um outro vídeo, mas vai lá no nosso canal, se inscreve, compartilha. A gente está chegando a quase 1.500 visualizações no canal, uma bênção para a glória de Deus, com o canal que começou agora, que ainda tem pouco mais de 100 pessoas, né, inscritas, mas já é um volume muito, muito interessante ali, mas eu creio que a gente tem muito mais a alcançar, amém? Então são vidas que estão sendo alcançadas, palavras que a gente está ministrando aí de conhecimento, amém? Bom, semana passada quem assistiu a nossa live, amém? A gente falou um pouquinho sobre a questão da globalização
de novo, né? A gente deu continuidade falando sobre o evangelho transformador, o evangelho que é capaz de mudar uma cultura, né? É capaz de entrar em situações que aos olhos humanos é difícil de você conseguir, né? E é verdade, nós falamos aqui, chegamos à conclusão, Pai do Senhor, irmão, socorro, amém, glória a Deus. Então, os irmãos, vão compartilhando aí esse vídeo, vão fazendo sala de vídeo, amém, para que mais pessoas possam estar aí conosco. A nossa irmã Ana Cristina, glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado. Eu sei que muita gente, né, às vezes não gosta de tratar determinados assuntos, né? Tem muita gente que, eu sei que muitas pessoas às vezes preferem uma palavra de conforto, né? Uma palavra de bênção, mas eu tenho aprendido algo com relação à questão física, saúde, que a gente tem um costume muito errado de tratar o problema da enfermidade. Vou falar aqui, eu não sou médico não, tá? A gente vai estudando algumas coisas aí, mas a gente tem enfermeiras igual a Ana que estão participando aqui da live, talvez tenha outros irmãos aí, enfermeiros, médicos, ou que trabalham na área, né, de hospitais, né, de repente, em algum setor do hospital, e a gente tem um péssimo hábito, e eu vou falar por que eu estou falando isso aqui com relação à questão do evangelho, a questão espiritual, de tratar o problema quando, na verdade, ele já existe, né, quando já aconteceu. A gente tem o péssimo hábito de tratar um problema de saúde quando muitas das vezes ele já está apresentando, né, sinais graves de que ele está ali, né, uma enfermidade, seja lá o que for. E às vezes, em alguns casos, até, infelizmente, em estado terminal. A gente não gosta de pensar dessa forma. Muitas pessoas, por exemplo, não se cuidam, né, e aí às vezes permite chegar até um estágio tão difícil que às vezes, de fato, às vezes só há um milagre para salvar. Pastor, por que o senhor está falando isso? O senhor vai falar de pecado, né? Vai falar sobre a questão do homem pecador. E o que Deus está me dando, né, tem me dado, é justamente isso. Todos nós, de fato, também somos pecadores, amém? Graça e paz, Keila, Márcio, saudade de vocês, muito tempo que a gente não se vê, amém? E o que eu quero falar aqui, né, que o Espírito Santo tem trago ao meu coração, é que com relação à questão do pecado não é diferente, né? O pecado ele não acontece de uma hora para outra, ok? Respeitando aí a visão de cada um, mas na minha opinião, né, pelo que a gente busca em Deus, quando alguém chega a consumar o pecado, não é que isso aconteceu de uma hora para outra. Ah, foi de uma hora para outra, eu nem percebi. Não. Na verdade, o pecado, quando ele é consumado principalmente, ele já deu sinais anteriormente de que aquilo ali provavelmente vai acontecer, ok? E é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, de uma forma diferente. É isso aí, ó, nossa irmã Ana Cristina, que é enfermeira, né? Ela tá falando aqui, o corpo dá sinais, o corpo fala, como ela tá falando aqui, né? Uma coisa tremenda. O corpo nos avisa, não é isso, Ana? Então o corpo ele dá sinais de que nós já estamos com algum sintoma, daqui a pouco ele dá sinais que nós estamos doentes, e mais à frente um pouquinho ele já dá sinais de que as coisas pioram, né? Que a coisa piorou. E quando isso, o corpo dá sinais de que a situação piorou, geralmente é onde você vai recorrer ao médico, né? A uma medicação às vezes mais forte, mas entendo eu, e a Ana e quem trabalha nessa área de repente pode falar melhor do que eu, quando você consegue identificar o sintoma no início, ou quando está começando o problema, você consegue combater de uma forma mais rápida, as lesões ou as consequências são muito menores. Tô certo ou tô errado? Me ajuda aí quem trabalha nessa área. Se aparece um sintoma em mim, né, e eu identifico esse sintoma rápido no início, e eu começo a tratar no início, né, um tumor, por exemplo, né, uma doença muito mais grave, quando eu consigo identificar ele mais cedo, a probabilidade ou a chance de eu conseguir contornar essa situação, pelo pouco que eu entendo, é melhor. Amém? Claro, há enfermidades que são para a morte, outras que não, né? A própria palavra diz isso. E nós sabemos que quando Deus quer recolher, né, às vezes uma coisa simples
já é ali suficiente, talvez, para poder a pessoa ir a óbito, né? Hoje eu amanheci, a gente está com uma notícia desde ontem à noite de um jovem aí, eu não conhecia pessoalmente, conheço de vista, assim, de algum encontro, que faleceu, que tudo indica, algumas pessoas comentaram ali que parece que foi uma infecção na perna, não sei se é verdade, mas um jovem novo ainda, né, fazedor da obra, muito querido pelo que a gente vem vendo ali das publicações e comentários. Meu Face hoje estava cheio de postagens ali, lamentando a morte desse jovem Samuel. Então, assim, eu estou falando aqui, mas eu não sei se o corpo deu sinais, enfim. Mas quando Deus quer recolher, às vezes até uma coisa simples, né, é suficiente, às vezes, para levar uma pessoa, né? Mas eu estou falando com relação ao pecado, né? E aí é importante isso. Tem gente que às vezes não dá importância a esses sinais, né? Não só espirituais, mas no nosso emocional, na nossa mente, né? A Silvana colocou ali, sim, começa na mente. Às vezes, tanto a questão da enfermidade física, como também a espiritual, às vezes sim, né? A mente, ela dá sinais também aí de que tem alguma coisa de errado, ok? E por isso a importância de falar sobre esse tema hoje. O texto que nós vamos ler, abra sua Bíblia, por favor. Bem, 2 Tessalonicenses. Tem na Bíblia? Tem, pastor. Me ajuda aí, Silvana, irmão Nelson, irmã Mary. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Amém? Nós vamos ler vários versículos desse capítulo, tá? Capítulo 2, verso de 1 até o versículo 15. Amém? Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao versículo 15. Ok? Então, aqui o texto vai dizer, né, sobre a questão do pecado. Amém? E ele vai dizer o seguinte, aqui no versículo 1. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém, versículo 3, de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E esse texto, vou parar aqui, depois a gente continua. E o texto ele é muito interessante, por quê? Porque ele começa sobre um alerta que talvez seja o mais forte nos dias de hoje, né? A gente vai falar sobre o pecado hoje num nível mais alto, ok? A gente já vem falando sobre pecado, já tivemos aula sobre pecado, mas eu quero que vocês entendam que eu costumo tentar transmitir a palavra de uma forma bem simples, para que as pessoas possam entender. A minha intenção aqui não é falar palavras bonitas, teológicas, embora a gente tenha aí a faculdade de teologia, tenha formação teológica, mas não é essa a nossa intenção aqui. Amém? A nossa intenção da SAIBD, eu sei que o foco aqui é o aprendizado, amém? Paulo, na verdade, ele tem uma preocupação de orientar a igreja com relação a algo que está acontecendo nos dias de hoje, que é a apostasia, ou seja, é você se afastar do real propósito de Jesus, né? Dos ensinamentos de Jesus. Essa apostasia é onde, na verdade, é quando o verdadeiro ensino, aquilo que Jesus de fato se preocupa, começa a ser deixado de lado. E aí, de maneira às vezes sutil, e aí por isso que a gente vai falar sobre o pecado, o pecado entra na igreja, né? Ou entra na vida do homem, né? Quando eu falo homem de uma forma geral, amém? Eu sei que vocês entendem. Então, essa preocupação que Paulo tinha é uma preocupação que a gente precisa ter hoje. Por quê? Porque Satanás, né, ele tem perdão, maneiras sutis de introduzir o pecado no meio do povo, ou até mesmo no meio da igreja.
E a preocupação que ele está dizendo aqui é para que ninguém vos engane. Versículo 3. Porque será assim que antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o próprio Satanás. Ou seja, Satanás hoje, né, eu não vou discutir teologicamente, alguns consideram que ele está preso, né, e, ou seja, não tem uma atuação ainda 100% na sociedade, mas tem aí a sua legião, né, o seu império sendo usado nos dias de hoje. E o que a gente percebe, na verdade, é que Satanás, de uma maneira sutil, ele tem trago algumas coisas, né, para a igreja, de um modo geral. E por que eu estou falando? Mas eu sou crente, isso não é para o mundo, não. Aquele que está no mundo, Satanás hoje, talvez não esteja tão preocupado, ok? A preocupação de Satanás hoje é introduzir essas coisas justamente na igreja, né? É trazer esses conflitos para dentro da igreja. Da mesma forma que nós, como cristãos, estamos aí lutando no mundo espiritual para ganhar almas para o reino de Deus, para saquear o inferno e povoar o reino, da mesma forma Satanás também está tentando tirar, né, o povo de Deus da presença, para levar para o inferno, ok? Então a gente precisa entender isso. E aí, olha o que acontece, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O que o texto está dizendo aqui? A Ana está botando uma observação importante aqui. Quando se está em pecado, o corpo também dá sinais, exatamente, como irritabilidade, intolerância, falta de perdão, falta de amor, fofoca e assim vai. É exatamente isso, Ana, né? É onde eu queria chegar. A Ana resumiu aí onde a gente pretende chegar, quem está entendendo, quem está desde o início aí já está começando a pegar. Da mesma forma que eu falei que uma doença, ela dá sinais, às vezes iniciais até pequenos, e porque às vezes a doença é pequena, o pecado também dá sinais, como ela está falando aí, né? E às vezes um sinal muito silencioso, vamos dizer assim, né? Como algumas doenças também que são silenciosas. Poderíamos citar algumas aqui, né? Mas, enfim, depois vocês comentem aí melhor. Mas a Ana colocou muito bem aqui. Tem outros sinais, vocês podem colocar também aí. Quem, né, entende os sinais de que o pecado está aí à porta. Nós falamos no texto de Gênesis, quando Caim determinou no seu coração matar Abel, que Deus falou isso para Caim. Caim, o teu semblante é de alguém que quer fazer o mal, quer fazer besteira. Mas Deus disse para ele, Caim, se você conseguir dominar esse sentimento, você vai superar isso. Por isso que a gente está trazendo essa aula aqui, porque da mesma forma que a doença, a enfermidade dá sinais, e se tratado logo cedo, amém? A gente consegue de uma maneira melhor, né? Como eu falei, claro, sendo a vontade de Deus, alguns não, mas de um modo geral, clinicamente falando, vamos dizer assim, uma enfermidade tratada no início, ela tem uma possibilidade de cura maior do que uma enfermidade que já chegou num estágio muito grande, amém? Isso é verdade. Da mesma forma o pecado, quando ele é tratado no início, quando o Espírito Santo ele traz para o nosso espírito o entendimento de que aquilo que a gente está começando a fazer vai acabar com a nossa vida, vai nos derrubar, se eu no início despertar para isso e conseguir fugir desse laço, o risco dele causar um estrago maior na minha vida diminui. Até porque Deus ele é fiel, né, para trabalhar em nossas vidas, para nos perdoar. O problema todo é quando muitas vezes você não percebe o caminho do pecado, né, de que maneira ele está entrando na sua vida, da maneira que ele está atuando, né? E aí quando você menos percebe, Satanás ele puxa, né, como dizem aí, o tapete, e aí o cristão cai. Talvez você que está acompanhando essa live aí, você conhece pessoas que estão dessa forma. Eram homens de Deus, mulheres de Deus, faziam a obra, e aos pouquinhos, quando menos você viu, essa pessoa estava fora da presença. Às vezes, já aconteceu, infelizmente, com pessoas que eu conhecia, né, que
estava na igreja uns dias, passados uns dias estava no botequim, né, bebendo a cerveja, embriagado, bêbado, estava fora da presença daqui a pouco, enfim. A gente conhece pessoas assim, né? Nosso evangelista Reinaldo está falando aqui, o maior exemplo disso foi Sansão, exatamente, né? Sansão subestimou, né, evangelista Reinaldo, as consequências, né, da desobediência ali, de quebrar aquele pacto que ele tinha, né? E isso acontece, tem muitas pessoas que subestimam o pecado. Eu costumo dizer que você não pode brincar com essas coisas, com o pecado, né? Ah, mas eu sou forte. Ei, Paulo vai dizer que aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Então, dá sinais, o nosso corpo dá sinais que nós estamos indo para o pecado, que nós estamos, como a Silvana está colocando ali, né? E a EBD online, a gente faz essa interação. A Silvana está dizendo ali, ó, que o pecado dá sinais, frieza espiritual, intolerância, né, críticas, tudo isso são sinais. O evangelista Reinaldo está colocando, envolver-se com uma mulher de outra terra, outro costume religioso. Ou seja, Sansão começou, na verdade, dando lugar à desobediência. Tocou em animal portador. O evangelista Reinaldo é uma benção. Já está aprendendo a mexer na live, já está descarregando ali. Importantíssimo, amém? Vai somar com a gente. Okay? Então, o pecado, ele dá sinais. Assim como a doença dá sinais, né, para o nosso corpo que está acontecendo alguma coisa de errado, da mesma forma também o pecado. Então, é aquele pensamento que você antes não tinha, né? É aquele desejo que você passou a ter, um desejo ilícito, né? Os pensamentos, enfim, são várias situações. Aquilo que você antes não via, agora passou a querer ver, a gostar de ver. Então, o pecado dá sinais. Todos nós, né, sem exceção, todos nós. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele já peca. Então, todos nós, sem exceção, nós passamos por essa fase, ok? Não seja hipócrita de dizer que não. Eu falei aqui algumas aulas. É hipocrisia você dizer hoje que você não está envolto no mundo com essas situações, ok? Não é. Você liga uma televisão, liga uma página de notícia, tudo lá está levando para isso. Eu falei aqui na aula semana passada, né? Até canais, desenhos, né? Como eu falei aqui na aula passada, hoje procuram introduzir essas coisas, né? Um site de economia, que o missionário deve estar ali, graças a Deus a gente é sadio, um site de economia, de notícias de economia, e tá ali propaganda de Viagra, propaganda, né? Enfim, são coisas terríveis. Infelizmente, a gente está cercado disso, né? E por que eu estou falando isso? Porque se a gente não perceber isso cedo, se eu e você não percebemos o quão Satanás está introduzindo, por isso que Paulo vai estar escrevendo essa carta. Quem está aí nos acompanhando chegou agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 15. A gente já leu até o versículo 4, ok? Ou seja, essas coisas, como ele diz no versículo 4, são situações que se opõem a Deus. Nós sabemos que o que nos afasta de Deus é o pecado. Amém? O que entristece o Espírito Santo é o pecado. Amém? Quem está entendendo, amém? Dá um glória a Deus aí, mostra que você está ligado. Continue compartilhando essa live. Amém? Se você puder fazer sala de vídeo, amém. Mas eu sei que tem muita gente que às vezes está aí fazendo a comida e está escutando, está ligadinho aqui na live, amém? Se você puder ficar concentrado com a Bíblia, melhor ainda. Mas eu sei que se você não tiver, eu vou entender, amém? O versículo 5, olha só o que na verdade o texto vai dizer agora. Versículo 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, né? E agora vós sabeis que o que detém, versículo 6, o que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, ele está dizendo, olha, quando eu estava convosco, ele aqui está escrevendo uma carta, mas quando ele estava pessoalmente, né, ele já alertava a igreja com relação a essas coisas. O próprio Jesus também, quando esteve entre nós, né, ele alertou acerca que essas coisas iriam acontecer. Amém? E hoje não é diferente. Né? Hoje não é diferente. Bom dia, graça e paz, irmã Márcia, Júlia, missionária África, glória a Deus. Hoje não é diferente. Essas coisas continuam acontecendo. Essas introduções aos poucos
na igreja, ela vai, é o famoso não tem nada a ver. Lideranças, pessoas que encobertam, né, o pecado, essas pessoas elas vão ter consequências, elas vão, na verdade, serem cobradas por Deus. Nós, como líderes, como pastores, nós vamos ser cobrados por Deus, amém? Porque a gente não consegue, na verdade, ajudar um pecador se a gente concordar ou passar a mão na cabeça dele, ok? E a responsabilidade é muito grande, muito grande. Quando nós falamos, quando nós exortamos, quando nós às vezes até disciplinamos, né, essa pessoa, poxa pastor, isso é ruim. Eu sei que mas às vezes é a forma que Deus encontra para não perder essa alma. Porque se essa alma às vezes não for alertada, se ela não receber um choque de ordem, vamos dizer assim, da parte de Deus, a tendência, sabe qual é? É que essas pessoas continuem ou voltem a praticar o pecado. Por isso que ele está dizendo aqui. E o que a gente mais tem visto hoje, infelizmente, são pessoas que às vezes pecaram, foram perdoadas, passaram por um período ali mal, daqui a pouco voltam a fazer a mesma coisa. E às vezes até pior, porque o texto vai dizer que essas coisas elas vêm devagarinho. Então cabe a nós, como homens e mulheres de Deus, entendermos que, assim como na doença, né, como na enfermidade, os primeiros sintomas a gente já tem que tomar cuidado e se cuidar, também com a questão espiritual, ok? Com a questão espiritual da mesma forma. Os primeiros sintomas a gente já tem que, se alertar, Senhor, trabalha nessa área da minha vida, tira esses maus pensamentos, tira esse desejo, trabalha a minha carne, mortifica a minha carne, né? Eu não vou ensinar você aqui a orar, não é essa a intenção, mas já começar ali, vibrar, pedir para que o Espírito tome conta da tua vida, para que esse mal não venha crescer. Paz do Senhor, Daniel, glória a Deus, seja bem-vindo mais uma vez. Bem, graça e paz, a gente se fala sempre no zap aí, mas a gente está com saudade. Sei que vocês foram para longe, não estão com a gente, mas amém. Bem, então, a gente, nos primeiros sinais, né, desses desejos carnais, da inclinação para algo da carne, a gente já tem que começar a combater. A gente já precisa tomar uma posição. Bem, a gente tem que se preparar antes, na verdade, ok? Eu falei no início aqui, eu já ia me esquecendo, foi o que Deus me deu. Na enfermidade, quem trabalha nessa área sabe que na enfermidade, geralmente você só vai tratar quando aparecem os primeiros sintomas, né? Mas se a gente prevenisse, se já tivéssemos uma vida com cuidados na nossa saúde, a gente evitaria muitas coisas. Bem, só que com o pecado não é diferente. Me coloca aí nos comentários, por favor, como é que eu consigo me prevenir para não cometer pecados contra Deus? Bem, coloca aí nos comentários. O Reinaldo está colocando aqui acerca de Davi, né? E é verdade, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi, quando errou, Deus não passou a mão na cabeça dele. Amém? Exatamente. Deus exortou a ele. Deus está colocando aí fugir da aparência do mal, correr para a oração. São algumas coisas que a gente pode passar antes, né? Atitudes que a gente toma antes de o pecado dominar. Exatamente, o Reinaldo falou, a exortação que Davi recebeu serviu para que ele voltasse, na verdade, para Deus, né? Para que ele caminhasse de fato dentro de um propósito de Deus. Não deixar o passarinho fazer um ninho na cabeça. Essa aí é forte, hein, Silvano? Tendo cuidado com o que deseja, leitura da palavra, quebrantamento. Ou seja, o que vocês estão colocando aí nos comentários, depois eu vou acompanhar melhor, mas é isso aí, tá certíssimo. São prevenções, são atitudes preventivas, ok? Vamos lá então. Como é que eu consigo, na verdade, evitar o pecado? Quando eu tenho atitudes preventivas, ok? Preventivas. Essas atitudes preventivas é o que vocês estão colocando ali: oração, jejum, leitura da palavra, momentos de aquebrantamento, devocional, priorizar, como ontem foi ministrado na live do nosso perfil de paciência pelo bispo, priorizar o reino, as coisas de Deus, né? Se fortalecer no espírito, buscar o Senhor, né? O Jonathan querendo botar o povo de Israel aos pés do monte. Então, são atitudes que me fazem prevenir. É o que Paulo está dizendo aqui. A gente tem que pensar que essas coisas estão a todo momento, amém?
No versículo 6 ele fala: e agora vós sabeis que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7, né? Está colocando a imagem: intimidade, mortificar a carne. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Aí o versículo 8, preste atenção aqui. Relacionamento com o Pai, exatamente. Então será revelado iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ele está falando aqui da atuação do anticristo, de Satanás. Mas o que eu quero dizer para vocês? Né? Eu estou olhando os textos aqui da revista, embora não estou preso à revista, não estou lendo a revista para vocês, eu leio a revista para poder falar com vocês, mas eu não estou usando todos os textos da revista porque também não dá tempo, né? Ó, já são 10h36 ali agora, então a hora passa muito rápido, né? Mas a gente está falando aqui de um momento em que o pecado chegará ao seu nível máximo, ao seu auge, né? O auge do pecado vai ser quando o anticristo, né, Satanás, ele vir e ele praticar de fato todo o seu plano. Eu creio que, se Deus permitir, a gente vai estar na glória com o Pai nesse momento, também. Mas olha o que é interessante, o versículo 8 ele fala sobre isso. O versículo 9, a Ana está colocando aqui: devemos mudar os nossos hábitos. Sim, alguns hábitos espirituais de busca que a gente não tem, né? Como o bispo tem falado lá, o nosso devocional, quanto tempo a gente, né, separa para Deus, como também os nossos hábitos também de saúde, né? Mas eu estou falando aqui do lado espiritual. O versículo 9 diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E essa questão da mentira é o que mais tem acontecido. Satanás tem conseguido enganar muitos com determinados enganos, que até crentes, né, até homens que se consideram cristãos estão caindo. Lábias, né? Não dá para falar aqui sobre tudo. Isso aqui é para você aprender, buscar o Senhor, você se examinar. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11: examine, pois, o homem a si mesmo, né? Lá na hora da administração da Santa Ceia. Então, é um momento em que você tem que identificar, né? Eu brinco muito com a missionária Débora, que é complicado diagnosticar, o médico diagnosticar a missionária Débora, né? Ela sempre ri, porque às vezes quando ela fala que não está bem, eu falo: mas o que você tem? Eu não sei. Tá doendo? Eu não sei. Aonde dói? Também não sei. Eu sei que tá doendo. Eu falo: imagina um desafio para o médico examinar, porque ela nunca sabe onde é que tá doendo, o que tá doendo. E eu falo: como é que a gente vai saber o que tem, pode ser, ou o que a gente tem que fazer se você não sabe, né? Eu brinco sempre com ela com isso. Então o desafio é saber o que ela tem. Mas esse engano, às vezes, dificulta, de fato, aqueles que não têm, tá? Não têm intimidade com o Pai, de identificar. Porque quando você tem intimidade, conforme já foi colocado ali, quando você tem devocional, quando você tem relacionamento com o Pai te mostra, o Pai te dá sinais, amém? De que de fato alguma coisa de errado está acontecendo com a tua vida espiritual. Então, como já foi falando aqui, poxa, se eu já não tenho mais prazer em adorar, em buscar o Senhor, em estar na casa do Senhor, em glorificar, em cantar, em adorar o Senhor, opa, calma aí. Isso aí já não é mais um sinal pequeno, não. Isso aí já chegou num estágio de nível mais profundo, ok? Então, esse cuidado que eu estou falando é o começo. É quando você já não, uma vez ou outra, já não quer mais ir para casa, já não ora mais, já nem se lembra mais quando foi a última vez que você jejuou, né? Então, assim, isso é muito complicado, ok? É muito complicado. Quando você começa a ter os primeiros sinais de desânimo, né? Que já não tem tanto prazer, tá na igreja, mas não tem prazer de adorar, começa a verificar aí, porque com certeza isso aí já é sinais, né? Assim como na enfermidade já é sinais de que você não está bem espiritualmente falando, ok? O nosso irmão Reinaldo falou aqui: esta semana algo interessante sobre a mentira de Satanás. Geralmente acreditamos nas mentiras, engano de Satanás, quando deixamos de acreditar nas promessas de Deus. Exatamente, né? Então isso tudo aí, vou correr aqui, versículo 10: e com todo engano de justiça para... Versículo 10: e com todo engano da justiça, para que os que perecem
porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus, versículo 11, lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Ou seja, o próprio Deus, tá, vai permitir Satanás enganar. Pastor, que isso é? Porque, irmãos, muita gente diz que tem intimidade com Deus, que é homem de Deus, mulher de Deus, que tem a presença do Espírito Santo, e na verdade está longe disso. Então, quando na verdade Satanás vem com o seu engano, a sua mentira, essas falsidades, vamos dizer assim, acabam sendo reveladas. Tem muita gente que diz que é cristão, que adora a Deus, que busca a Deus, que é crente, mas não estão buscando a Deus, não estão com a sua vida no altar do Senhor. Assim como eu falei no início, esse jovem, que eu creio está hoje nos braços do Pai, a gente fica triste por um lado, mas se alegra com o outro. Da mesma forma, a gente fica triste quando uma pessoa que não quer Jesus, né, ela também desce a sepultura, ok? Então, claro, naquele grande dia que Deus ele vai julgar vivos, né, e mortos. Versículo 13 diz, mas devemos sempre, olha só, dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e da fé da verdade. Ou seja, você que está assistindo aí, essa EBD, como o Flávio falou ali, o Espírito Santo é o único que pode nos dar a direção, ok? Você que está assistindo essa live, né, essa EBD, você precisa entender que se você está assistindo essa live aí, é porque o próprio Deus, né, através do Espírito, está hoje trabalhando na minha vida e na tua vida. Pastor, como assim? Às vezes a gente acha que é com alguém que não está assistindo, não. Mas às vezes o próprio Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Talvez tenha coisas dentro da minha mente, da tua mente e da minha vida que eu preciso me libertar. Eu tenho orado nesse sentido. Estou longe de ser aquilo que Deus quer que eu seja. A gente precisa melhorar muito. Bem? A gente precisa buscar muito. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vê as pessoas nos elogiando, às vezes te elogiando, dando os parabéns. E a gente não pode achar que isso aí é suficiente para Deus. Bem? É muito bom quando as pessoas reconhecem o nosso trabalho, o nosso ministério, a nossa vida, mas melhor ainda e mais importante é também Deus, ele referendar isso, ou seja, ele mostrar, não, realmente, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, esse aí realmente é um homem e uma mulher de Deus, ok? Melhor do que os homens. Não que os homens não possam te elogiar, você tem que saber administrar isso, ok? Versículo 14 vai dizer, para que pelo que o nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15, para a gente fechar essa parte. Então, irmãos, estejais, versículo 15, firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja pela epístola. Ou seja, qual é a nossa atitude quando, na verdade, essa mentira, esse engano quer tomar conta das nossas vidas, ou até das nossas igrejas, ou do nosso ministério? Permanecer firme, amém? Permanecer ali de pé, firmado na palavra do Senhor, amém? Esse é o segredo. Eu costumo dizer, a nossa igreja é uma igreja pentecostal, a gente dá lugar a dons, o Espírito Santo tem liberdade, nos toma, nos arrebata. Tudo isso é muito bom, falar em mistério é bom, falar em línguas estranhas é bom, profecia é muito bom, só que nada disso nos mantém de pé. Todas essas coisas, segundo a Bíblia, vão passar. A única coisa que não vai passar e não vai sumir é a palavra de Deus, ok? Isso sim. Por isso que a gente fala que é a maior profecia, é a maior visão e revelação. Deus nos usa, sim, visão, revelação e profecia. Mas eu costumo dizer, você quer olhar para as pessoas que têm mais estrutura, não é mais tempo de igreja, não, porque tem gente que tem tempo de igreja, mas não tem estrutura nenhuma. Vive lá e cá, vive inconstante. Você olha para alguém que tem estrutura e você vê que essa pessoa geralmente é frequentora da escola bíblica dominical ou de aulas de ensino, de oração. Não é aquela pessoa que só vai para o culto, que ela só vai para o culto de louvor, que só vai para as festas, as festividades, não. Você conhece uma pessoa que ela tem estrutura espiritual, bem? Ela tem raiz, porque é muito bom a gente louvar lá só quem tem raiz, né? Muito maneiro, muito bom, o louvor é muito lindo, mas só tem raiz quem está alicerçado na palavra, né?
eu tenho plantas, meus irmãos sabem, eu gosto muito aqui, eu publico lá no meu Instagram as minhas plantinhas. As alfaces germinaram, daqui a pouco eu vou botar a foto lá dela já grandinha, né? Mas uma árvore bonita, se ela tiver com a sua raiz comprometida ou ela não tiver uma raiz estruturada, ela vai cair, ela vai tombar, ok? Ela vai tombar. Por quê? Porque alguma falha, né, na estrutura não consegue fazer com que aquilo mande bem. A mesma coisa a casa. Uma casa sem estrutura, sem alicerce, ela, por mais bonita que possa ser, ela não consegue permanecer de pé, né? Então, a gente precisa se achegar. Tá aqui o que o João está colocando: achegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós, Tiago 4:8. Exatamente. Ou seja, se eu me achego a Deus, quanto mais próximo, quanto mais intimidade com Deus, mais distante. Coloca aqui, por favor, vocês que gostam de colocar essas mensagens. Olha, quanto mais intimidade com Deus, mais distante do pecado. Ok? Vou repetir para vocês colocarem aqui na frase. Quanto mais intimidade com o Pai ou com Deus, mais distante nós ficamos do pecado. Pastor, quanto mais intimidade eu tenho com o Pai, com Deus, mais distante eu fico do pecado. Não que eu não possa pecar e não que o pecado não esteja ao redor, mas quanto mais intimidade eu tenho com Deus, menos chance, vamos dizer assim, eu tenho de cometer o erro, o pecado. Como eu falei no início, todos nós somos pecadores, sim, mas se eu tenho mais intimidade, a chance, a probabilidade diminui muito, ok? Vamos lá. Quem é um homem pecado? Qual é o sinal? Vamos aí. Quais são os sinais? Alguns irmãos já falaram que o pecado está prevalecendo. Falta de vontade de adorar o Senhor, desânimo, né? Problemático, ele se torna um crente problemático, né? Se torna um crente problemático. Pastor, como é isso? Tem gente que está na igreja e só está na igreja às vezes arrumando problema, né? Tá metido, como já foi falado ali, em fofocas, né? Falando mal da direção da igreja, dos pastores, da liderança. Ele não tem, na verdade, palavra. Eles são como aqueles amigos de Jó. Você já leu lá o texto de Jó, né? Que foram para a casa de Jó e não tinham nenhuma palavra de fato da parte de Deus. Pastor, mas eles conheciam a palavra. Naquele tempo não era igual agora, né? A gente está falando de uma época que não tinha Bíblia. Mas eles conheciam, na verdade, alguns desígnios da parte de Deus. Só que isso não é suficiente. Eu dizer que eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse não significa dizer que na hora que Deus quer me usar, eu vou ser usado. Por quê? Porque muitas das vezes eu não estou ligado, meu espírito não está ligado com o Espírito de Deus. E aí, sabe quando dá branco, você não lembra de nada? É o que acontece com muito crente. Quando ele não tem intimidade com Deus, ele até já leu a Bíblia toda. Mas na hora que o Espírito Santo precisa usar ele não tem intimidade. Então dá um branco, a gente não sabe o que falar, né? Tá aí, a nossa irmã Mary colocou. Quanto mais intimidade com Deus, mais distante ficamos do pecado. Amém? Grave isso aí, inculca isso na sua mente. Quanto mais próximo, quanto mais íntimo eu sou do Senhor, menos possibilidade eu tenho, como está ali, né, de pecar. Amém? Então, vamos lá. Esses sinais que o pecado está desenvolvendo na minha vida, eles podem ser combatidos? Sim ou não? O que vocês acham aí? Eu consigo... Quando a gente chega num estágio de pecado, isso pode ser combatido? Sim ou não? Amém? Nossa irmã Cirei colocou ali também. Isso aí, quanto mais intimidade com o Pai, mais distante eu fico do pecado. Ô glória. Amém? Pode ser? Pode. Amém? Pode ser combatido? Pode e deve-se. Ah, pastor, então eu conheço pessoas que se afundaram no pecado. E aí? Elas podem sim se voltar para o Senhor. Com certeza. Com certeza. Para Deus, entenda bem, para Deus nada é impossível. Só que, o que acontece com Davi? O nosso evangelista Reinaldo colocou lá a questão de Davi. Quando o profeta Natan vai até Davi, vamos trazer aí para você entender.
Davi cometeu um erro gravíssimo, né? Mas Deus matou Davi? Não. Natan foi até Davi, profetizou juízo a Davi, a casa de Davi, e Davi continuou vivo. Então, entenda bem, eu quero que você entenda isso, amém? Depois, Reinaldo, bota o texto aí, se você puder, por favor, para mim ganhar tempo. Tá chegando já, tô na reta final, falta 15 minutos. Mas me ajuda aí, evangelista Reinaldo. Coloca o texto só ali, aonde o profeta Natan, ele foi até Davi. E aí você vai observar nesse texto aqui, Reinaldo, depois de você ler, quando terminar essa live, ou alguém, se estiver acompanhando, bota o texto lá, por favor, mas preste atenção aqui no que eu vou falar. Quando chega a esse ponto que chegou Davi, né, o pecado não começou. Davi começou quando pecou. Por que eu falei no início que o pecado não acontece de uma hora para outra? Davi não foi se deitar com Betseba de uma hora para outra. O texto vai dizer que Davi teve uma sequência de erros que levaram Davi a cometer esse pecado. Uma das características principais que nós sabemos é que Davi era um homem de guerra, que Deus colocou Davi para estar à frente da batalha. E naquele momento em que Davi, antes de Davi pecar, Davi não estava onde ele sempre esteve, aonde sempre... Ó, pega isso aí que é para você aqui, que tá, não é para quem não está assistindo não, é para quem está assistindo. Davi errou, já começou errando, quando ele estava no lugar onde Deus não queria que ele estivesse. Então, ó, 2 Samuel capítulo 12. Ó, isso aí é bom trabalhar com o evangelista Reinaldo por causa disso, é rápido. Bem, preste atenção aqui. Davi estava aonde Deus não queria que ele estivesse. Muitas pessoas começam a pecar ou começam a dar lugar ao pecado quando estão em algum lugar, ou estão fazendo, ou estão com alguma pessoa, alguém, né, que Deus não quer que ele esteja. Vamos falar aí, né? Muitas pessoas caem no pecado da carne, às vezes sexo ilícito, por exemplo, porque às vezes estão com pessoas que Deus não quer que ele esteja. Pastor, assim, sou bem direto, né? Mais direto do que isso aí não dá, né? Então, é verdade. Estão em lugares que Deus não gostaria que você estivesse, né? Será que esse lugar que eu e você estamos é o lugar que Deus quer? Será que esses lugares que você frequenta são lugares que de fato Deus quer que você frequente? Será que esse tipo de ambiente que você costuma estar é o ambiente que Deus gostaria que você estivesse? Será que essas pessoas que você costuma aí se relacionar, andar no dia a dia nas redes sociais, né, são pessoas que Deus gostaria que você estivesse? Né? No Facebook, no Instagram? Claro, pastor, mas como é que eu vou ganhar almas? Opa, calma aí. A gente precisa separar se de fato Deus está permitindo essas pessoas estarem do teu lado e você está falando de Jesus para ela, ou você tem que analisar se aos pouquinhos você está dando lugar ao pecado, aquilo que a pessoa muitas das vezes pratica, e isso está sendo introduzido aos poucos na tua vida, amém? Porque se você estiver de fato evangelizando, amém. Se isso não, se aquela situação não entra na tua mente, no teu coração e te faz ter desejos carnais, amém. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque não é fácil lidar com isso não, amém? Não é fácil não. Eu não estou dizendo aqui que nada é fácil, amém? Não estou dizendo aqui que nada aqui que eu estou falando aqui é uma coisa simples. Eu estou falando aqui de maneira objetiva, ok? Então, como é que a gente percebe isso? Quando a gente começa a andar nessa situação. Estamos aonde Deus não quer estar. Davi começou nesse sentido. Depois começou a olhar aquilo que não era para olhar. Porque o texto também vai dizer que Davi começou a olhar da sacada do seu palácio. E aí começa uma coisa interessante. Quando a gente começa... olha só, preste atenção aqui, porque para você entender. Eu sei que a hora aqui corre muito rápido, eu fico nervoso aqui, porque eu gosto de falar, né? Mas eu sei que tem um horário a ser respeitado, a gente tem um limite de tolerância aí que os irmãos sabem, de tempo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O pecado, na verdade, ele é interessante na questão de Davi, por exemplo, que é uma questão que, para todos nós, ele estava onde não deveria estar, estava deixando de fazer aquilo que ele tinha que fazer, ele estava, literalmente, com a sua mente vazia, né? Não estava buscando a Deus, ele estava olhando o que não era para olhar,
E aí, olha só, quando a gente começa a fazer isso, né, quando o pecado chega a esse ponto, é onde Satanás se aproveita. Davi poderia estar olhando várias coisas, né? Davi poderia estar, de repente, contemplando várias coisas, mas Satanás, né, quando a gente está nesse nível de fragilidade por causa do pecado espiritual, é onde Satanás começa a nos mostrar. Isso acontece comigo, eu tenho certeza que acontece com você. Satanás começa a nos mostrar como tentou com Jesus. Ele mostrou o reino, ele mostrou o poder que ele dizia ter. Olha só, se ele fez isso com Jesus, imagine conosco. E aí, ele começa a nos mostrar. E a gente começa a ver. Por isso que eu falei, a hipocrisia é você achar que Satanás não te mostra e você não vê. Isaías é um texto muito interessante. Isaías, quando Deus chama Isaías ele vai ser bem transparente com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Seja transparente com Deus. Não adianta você dizer aquilo que você não é. É mais fácil você se humilhar na presença do Senhor, reconhecer que você é um pecador, que você está pecando, na área que você está errando, que você sabe que você está errando, do que você se apresentar para Deus. Ai, Senhor, eu sou uma bênção. Não, Senhor, sou pequenininho, Deus sabe que você não tem nada de humildade. Olha só o que Isaías vai falar quando Deus chama Isaías. Isaías fala, ai de mim, né? Porque ele vai dizer que habita no meio de um povo de impuros lábios e os seus lábios eram impuros. Ou seja, Isaías está dizendo, ai de mim, Senhor, sabe por quê? Porque eu habito no meio disso aí. Eu ando no meio desse povo e olha só. E será que eu sou diferente deles? Né? Então, entenda bem, isso acontece conosco, bem? Isso acontece muito conosco. Às vezes a gente anda no meio de determinadas pessoas. E às vezes a gente precisa analisar se a gente não está sendo contaminado ou se a gente está influenciando de uma maneira positiva. Isaías deixa bem claro para Deus, até agora eu me deixei sim levar por esse povo que tem lábios impuros, que fala coisas que não te louvam. Se Isaías estivesse falando isso só por falar, você acha que Deus iria pegar ali e tocar nos lábios de Isaías como Atenaz e dizer para ele, purificados são os teus pecados? Se Isaías só estivesse falando da boca para fora só para demonstrar uma certa humildade com Deus, Deus não precisava pegar lá e tocar nos lábios de Isaías. Amém? Tá dando para os irmãos entenderem? Então, tem gente que fica falando da boca para fora, mas tem gente que se aquebranta, como Davi depois se aquebrantou, né? Em confessar que pecou. Mas até então, Satanás, quando ele percebe que a gente está gostando daquilo que a gente está vendo, ele começa devagarinho, e daqui a pouco ele começa a introduzir coisas mais pesadas. Não dá para entrar em detalhes aqui, mas eu creio que os irmãos estão entendendo, amém? Quem está entendendo aí, coloca, pastor, estou entendendo, amém? Para a gente saber que você está entendendo. Até Satanás se levantar de fato, até o pecado eclodir, vamos dizer assim, explodir na vida dessa pessoa, vários sintomas, vários sinais são dados, ok? Vários sinais, cabe a mim, por isso que eu tenho orado ao Senhor, Senhor, eu sei, ninguém melhor do que você para Deus falar aonde você está errando, é onde Deus tem me mostrado, e aonde Deus tem que trabalhar na minha vida, é onde eu tenho pedido para Deus trabalhar, aonde são os meus pontos fracos, aonde realmente eu estou deixando a desejar. Pare de achar, crente, que você é super crente, que você é cheio da unção, que você é homem e mulher de Deus e que você é super poderoso, porque você não é. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você, Paulo, vou repetir aqui o que eu já falei. Paulo vai dizer que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você não é porque você tem unção, você é homem de Deus, mulher de Deus, que você não está correndo risco. Ei, amém? Pastor, eu tenho que falar isso para você, porque eu estou fazendo isso na minha vida. E eu costumo dizer, eu estou falando isso direto. Eu prego aquilo que eu vivo e eu vivo aquilo que eu prego. Amém? São duas coisas. Eu tenho falado isso direto, né? Então, tem que ser assim. Eu estou procurando, eu já sei, não tudo, mas eu já sei coisas que Deus tem me mostrado que eu preciso me consertar. Que eu preciso, de fato, trabalhar onde o Espírito tem que trabalhar melhor na minha vida. Amém? A Júlia, né, o missionário, às vezes assiste pelo perfil dela, o coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Então, o coração, não é a boca. Porque tem gente que às vezes demonstra estar contrito pelos lábios, mas o coração está longe disso. Mas um coração, como, né, foi colocado ali pela Júlia, contrito e quebrantado, Deus não despreza.
Amém? Então, meu Deus, eu preciso analisar. Você vai esperar, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai esperar, eu costumo dizer, tem gente que fica esperando o profeta. Quando Deus manda um profeta até você para te advertir, é porque o negócio já está muito sério. Quando Natan, como o evangelista colocou no início lá, foi até Davi, é porque Davi já tinha feito a besteira. Né? Mas Deus já tinha, né, com certeza alertado Davi. E é assim que acontece conosco. Você vai esperar o profeta ir até você dizer assim, diz o Senhor, ou dizer para você o teu erro, apontar o teu erro, que profeta também tem essa função, tá? Né? Profeta não é para ficar entregando só viagem, passaporte, chave do carro, chave da casa própria, não, ok? A paz, Fredinho. Tricolor, né? Espero que ainda seja tricolor, Fredinho. Amém? Tá entendendo? Eu preciso falar isso. Porque se amanhã Deus me levar, eu já falei. Né? Então eu já fiz a minha parte com Deus. Ok? Nesse sentido, claro. Então, eu preciso entender isso, ok? Então, tudo que é oposição à vontade de Deus vem de Satanás, vem do inimigo. Por isso a figura do anticristo. O que é anticristo? Aquele que é contra Cristo. Amém? Esse é o anticristo. Que quando vier e tomar com a permissão de Deus, essas situações vão ser muito pior. Porque quando o anticristo vier, e aí a figura, como diz o tema, do homem pecado, quando ele tomar, né, quando ele tomar de fato o controle, com a permissão de Deus da terra, essas coisas vão se tornar normais. Pastor, essas coisas, esses erros, esses pecados, essas práticas pecaminosas, elas vão se tornar coisas normais. E muita gente vai aceitar isso como normal. Amém? Mas por isso que a gente precisa se colocar, como Paulo falou para a igreja em Tessalônica, que eles não poderiam dar lugar, não poderiam permitir essas coisas. Se você ler lá em Apocalipse, no capítulo 2 e o capítulo 3, as cartas, né, de João às igrejas, todas elas recebem alerta de Deus. Amém? Todas elas recebem alerta de Deus. Por quê? Porque Deus estava entendendo que essas igrejas precisavam de alguma forma acordar. Tem pessoas, você que está assistindo, não adianta, eu já falei aqui, não adianta você achar que isso é para quem você conhece. É para nós. Porque eu só posso ajudar se eu estiver bem. Eu só posso fortalecer joelhos vacilantes se de alguma forma eu estiver bem também. Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não tenho? Amém? Eu tenho falado muito sobre isso. Amém? E aí, o que vai acontecer? Pastor, o senhor está pregando sobre ir para o inferno? Não, eu estou dizendo que a palavra diz. Se eu não conseguir vencer essas coisas, eu estou correndo sério risco, sim, de ir para o inferno. Amém? Ah, pastor, Deus é mau? Não, Deus não é mau. Deus é amor, mas a Bíblia diz que ele também é fogo consumidor. Entra uma questão para a gente finalizar, que é a iniquidade. E eu vou fazer um vídeo para você entender o que é iniquidade. Vou colocar depois lá no canal no YouTube, ok? Para você saber o que é o significado dessa palavra iniquidade, ok? Depois eu vou colocar um vídeo lá no canal pra gente. Já temos alguns vídeos novos no canal. Quem ainda não nos acompanha no canal, eu vou deixar o link, depois que eu compartilhar aqui, assim que acabar a live, eu vou colocar o link aqui do nosso canal no YouTube, ok? Pra gente poder lá, vai estar o texto que eu fiz sobre o Pentateuco, o vídeo do Pentateuco. Logo após, alguns minutinhos depois que eu compartilhar a live, eu vou colocar lá o link do Pentateuco. E aí a gente está sempre colocando, o Vitor está me ajudando aí, ok? Mas para a gente finalizar, o que seria, na verdade, uma iniquidade? A iniquidade seria um pioramento, vamos dizer assim, né? Vou resumir, porque depois eu vou falar no vídeo lá para vocês poderem acompanhar no vídeo. A iniquidade seria um pioramento, vamos dizer assim, do pecado. Existe coisa pior? Existe, né? Então, a iniquidade é como se fosse o pecado no estágio, né? Vou resumir assim, mais avançado. E isso é terrível, né? Isso é terrível. Por quê? Porque quando a gente chega nesse estágio, a gente chega num estágio, na verdade, gente, eu separo vários textos aqui, mas eu acabo interagindo e eu não consigo falar, né? Então a gente acaba ficando preso num determinado texto aqui, citando alguns aqui que a gente vai lembrando, porque o tempo passa muito rápido também. Eu preciso terminar essa live. Mas eu creio que o Espírito Santo ele vai testificar melhor no teu coração
durante aí o dia. Mas só para os irmãos entenderem. Assim como a enfermidade, como eu falei no início, quando ela chega num estágio terminal, e às vezes só um milagre de Deus para salvar aquela pessoa, o pecado, quando chega a um nível de iniquidade, também é muito difícil. Porque as pessoas, a pessoa que chega nesse estágio, ela geralmente ela já não se importa mais com as coisas de Deus ou com o que a palavra diz, ela já não tem temor ao Senhor, né? E isso ali já é quase que um final. Para Deus não, porque para Deus nada é impossível, ok? Exatamente, eu falei, ministrei, lembra? Essa passagem de Salmo 51, versículo 10, cria, meu Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto ou inabalável. Né? Antes da pandemia eu ministrei sobre essa palavra, sobre esse texto, a benção. Eu gosto muito desse versículo também. Né? E eu tenho orado nesse sentido, eu até falei, não sei se os irmãos lembram, que eu tenho orado em cima desse versículo. Eu gosto de citar alguns versículos, às vezes, quando eu estou lendo, e esse versículo é um versículo que eu costumo citar muito quando eu estou em oração, amém? Então, para a gente finalizar aqui, você entender, será que vamos esperar chegar, estou falando de pecado, tá? Que é o nosso tema de hoje. Será que a gente vai esperar chegar no estágio terminal? Será que a gente não vai perceber os primeiros sintomas, né? Os primeiros sinais, né, de que a gente está indo para o caminho errado? Eu sinto isso, né? Eu tenho vivido isso. Certas coisas que a gente às vezes percebe que aquilo ali não está legal, que o Espírito está testificando no nosso espírito que a gente precisa superar, vencer isso. Então, o que eu quero concluir nessa manhã, para a gente fechar essa BD hoje, será que quanto tempo a gente vai levar para perceber que Deus não está se agradando de determinada coisa, ou de algo, né, que a gente está fazendo, ou de alguma coisa que a gente está se relacionando, ou que a gente está até desfrutando? Quanto tempo a gente vai levar para a gente poder encerrar essa aula de hoje? Quanto tempo a gente vai levar para perceber que a gente não está agradando a Deus com determinadas coisas, né? Será que vamos esperar chegar no estágio terminal, né, onde ali de fato depender de um milagre para ser resgatado? Davi, ele pecou e a consequência veio. O filho que ele teve com Betseba, todo mundo, né, que lê a Bíblia conhece a história. Ele tentou, né, interceder pelo seu filho, mas Deus pegou e levou. Mas, né, será que a gente vai esperar chegar no estágio da nossa vida, e mesmo sabendo que Deus tem dado alerta, né, e talvez para você que nos acompanhou nessa live hoje, será que a gente vai esperar a situação piorar para se voltar para Deus? Será que é preciso mesmo Deus usar um profeta para chegar para você e dizer para você que você precisa se consertar? Ou será que o Espírito Santo que está em mim e você e que habita em nós e tem nos dado sinais? Porque, como eu falei, quem tem intimidade com Deus, quanto mais intimidade com Deus, mais distante é o fruto do pecado. Será que esse distanciamento de Deus não tem influenciado negativamente a sua vida espiritual? Como é que anda a tua vida espiritual? Né? Como é que anda? Não precisa responder para mim, não. Nem responda para você mesmo. Será que o meu nível de relacionamento com Deus realmente é um nível sadio, é um nível que realmente chama a atenção do Senhor? O meu não é. Não. Eu tenho falado para Deus. Eu não vou me conformar. Né? Não é porque eu tenho orado mais, tenho buscado mais, tenho lido mais, mas eu não me conformo. E a própria palavra diz isso, que nós não devemos nos conformar. Então, eu queria que você entendesse isso. Eu quero que o Espírito Santo, eu sei que Ele vai fazer isso. Ele vai testificar no teu coração essa palavra, esse ensinamento, e eu creio que Ele vai. Ontem foi falado sobre a questão da prioridade. Eu falei no início do ano, no primeiro culto do ano, que Deus falou comigo, que se eu mantivesse Ele como prioridade na minha vida, que aquilo que eu projeto todos os anos, Ele iria fazer e ia fazer muito mais. E ontem eu até comentei na live da Igreja de Paciência, que hoje nós estamos ainda na metade do ano de junho, e eu tenho visto isso. Pode deixar, Débora. Pode deixar aí.
amém? Então eu tenho visto já Deus agir poderosamente, amém? E eu não tenho deixado de priorizar o reino. Sei que preciso muito mais, amém? Sei que preciso muito mais. Ontem mesmo eu cheguei de um trabalho que eu fui fazer. Vem cá. Vem cá. Nicolas chegou aqui. Ontem eu fui fazer um trabalho para um amigo, né? Voltei 4 horas mais ou menos, né, Débora? Às 4 e pouca da tarde eu voltei. E cheguei com um desejo de adorar, irmãos. Fui pro quarto, fiquei de 4 da tarde, né, Débora? Até mais ou menos 9h30 da noite, ali adorando o Senhor, né? Emendei com a live, comecei adorando o Senhor 4 e pouca, fiquei ali no quarto meditando, e Deus falou algo que estava mais de um mês pendente, e que todo dia eu olho e não acontecia. Eu não vou falar aqui, não vou entrar em detalhes agora, né? Vou esperar a bênção se concretizar, mas já aconteceu, agora é só questão de detalhes. Mas eu vou esperar para contar. Mas algo que eu estava esperando há algum tempo, né? E que não acontecia, e que dificilmente poderia acontecer em pleno sábado, né? E o Espírito, num determinado momento ali, mais ou menos umas 6 horas da tarde, 6 e pouca, eu ali adorando desde as 4 horas, o Espírito falou: vai lá, pega, que tu vai ver que a bênção já chegou. E de fato aconteceu, irmãos. A bênção chegou para a glória de Deus ali em pleno sábado, né? E isso foi, e o Espírito testificou, porque sexta-feira eu precisei ajudar uma pessoa, né, um casal que eu mal tenho intimidade, mas que precisava ali de uma ajuda no início, de imediato, e eu não tinha como, humanamente falando, mas consegui reverter uma situação para eles ali que não são evangélicos, né? E Deus, para honra e glória do Senhor, Deus aproveitou e falou assim: filho, é assim que eu te quero. Você hoje pode não ter recurso, você pode não ter hoje disponibilidade financeira, mas eu te uso de outra forma. E à medida que tu abençoa outros, eu te abençoo também. Então, assim, Deus é tremendo, né? Porque algo que estava retido, Deus liberou mediante ali uma adoração, um momento de adoração, amém? E Deus tem feito coisas tremendas. Quinta-feira nós gravamos, ontem foi ao ar. Eu vou colocar no YouTube o áudio da nossa participação, minha, da missionária Débora e do Nicolas, né? Da nossa participação ali na Rádio 97,1. Tivemos ali gravando o programa, foi uma bênção. Pessoas mandaram mensagem pra gente no Instagram, pessoas começaram a seguir a gente no Instagram, no Facebook, no canal, depois do programa. Foi uma bênção, pra glória de Deus. Foi ao ar ontem. Eu sei que foi muito cedo, né? De 5 da manhã às 7 da manhã, mas eu já recebi o áudio com o vídeo e eu vou preparar esse áudio aí junto com o Vitor pra gente publicar no nosso canal no YouTube o vídeo da nossa entrevista, né? Eu e a missionária Débora fomos lá contar um pouquinho do nosso testemunho com o Nicolas, né? Do que é ser pai, mãe, pais, né? De um filho autista. E a gente ali foi um canal de Deus para ajudar outras pessoas, amém? Eu creio, né? Como a gente já recebeu, eles mandaram mensagem lá de ouvintes que mandaram mensagem para a rádio pra gente, e eu fiquei muito feliz com isso, porque eu sei que Deus tem nos usado de alguma forma, né? Ainda que não como nós gostaríamos, mas Deus tem nos usado. E eu espero que essa palavra que nós ministramos hoje, esse ensinamento, vá de encontro ao teu coração. Prioriza o reino de Deus. Busca o Senhor. Busca Ele enquanto você pode achar. Invoca enquanto Ele está perto, porque Deus, Ele é fiel. Amém? São coisas pequenas. Poxa, pastor, mas se o senhor contar, talvez para muitos vai ser algo muito pequeno, né? São detalhes de dia a dia nosso, mas que Deus conhece o desejo do nosso coração e que às vezes está preso, retido, Deus libera. Amém? Às vezes são coisas pequenas para você ou para outra pessoa, mas que para mim, às vezes para a missionária Débora, são coisas que de suma importância. Talvez tem pequenas coisas na tua vida que você não dá importância. Amém? Mas Deus, Ele com certeza, Ele está aí atento a todas as coisas. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Vou encerrar essa live aqui orando. Amém? Quero agradecer você que ficou até aqui conosco. Chegamos no limite aí do nosso horário, né, da nossa tolerância de horário. O horário é 1 hora, mas tolerância de 15 minutos, como a gente fala. Então eu vou chegar no limite da tolerância, mas eu espero que essa mensagem de EBD aí possa ter alcançado o teu coração e que você possa se voltar para o Senhor Jesus o mais rápido possível. Examina, pois, o teu coração, peça ao Senhor ajuda, porque com certeza Ele vai te ajudar. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este momento de estudo da Tua Palavra que nós tivemos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo Ele vai testificar, porque não vem de mim, Senhor, vem de Ti.
Que o teu Espírito Santo testifique na vida de cada um. E que cada um, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que estão conosco, ó Pai, ou que vão assistir esse vídeo posteriormente no canal no YouTube ou até mesmo aqui no Face, ó Pai, possam examinar, pois, a si mesmo. Porque o nosso intuito aqui não é julgar, Senhor, não é condenar, muito menos. O nosso intuito aqui, ó Pai, é despertar, é despertamento. É fazer com que a tua igreja busca, ó Deus, esse nível de relacionamento, de intimidade, que nos afasta das coisas deste mundo e do pecado. Pai, que essa palavra possa trazer vida, possa trazer saúde, possa trazer cura também, salvação para vidas que estão participando conosco, Pai, dessa live. Que o teu nome seja glorificado, que eu venha diminuir para que o Senhor possa crescer em nosso meio. Pai, muito obrigado. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você possa ter um bom domingo. Logo mais, você que é do Ministério Edificar, eu vou estar em Bangu, no Ministério Edificar de Bangu, se Deus permitir, trazendo uma palavra também hoje, que Deus já colocou, acredito eu que vai ser essa palavra, a não ser que ele mude, né, trazendo algo que Deus também colocou no meu coração ontem, né, e na verdade não foi ontem, foi semana passada, mas ontem Deus me trouxe algumas coisas diferentes do que eu já tinha planejado, né, acrescentou, vamos dizer assim, não vou dizer que foi ontem, porque senão eu estaria mentindo, foi na semana passada, se eu não me engano, na terça ou quarta-feira que Deus me deu, na verdade, não foi semana passada, e que ontem ele desenrolou conforme eu estava adorando ali algo, amém? Então, se Deus permitir, logo mais à noite nós vamos estar ministrando. Você que é de Bangu, fica com a gente em Bangu. Você que é de Paciência, fica lá com o nosso Ministério de Paciência, acompanhando o nosso Ministério de Paciência com o pastor Anderson. Acredito que o Bispo Marcelo vai estar lá hoje também. Bem, você que é de Bangu, você que não é de igreja nenhuma, escolha aí Bangu, Paciência, para você adorar o Senhor logo mais. Bem, que Deus possa abençoar, te dar um domingo abençoado. Amo todos vocês. Amém? Continue orando pela minha vida, pela vida do nosso Nicolas, a minha esposa, a missionária Débora. Você que, né, ficou alegre conosco com essa participação da rádio aí. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu sei que os irmãos estão conosco, oram conosco. Amém? Paz, fica na paz. Bispo, bispa, os irmãos aí que estão conosco, forte abraço. Logo mais, se Deus permitir, vamos adorar o Senhor juntos. Amém? Glória a Deus. Beijo, minha tia Sara chegando aqui agora. Amém? Estou terminando agora. Amém? Depois a gente vê aí no coisa.